Universidade Federal de Alagoas, UFAL Campus Arapiraca, curso de Ciência da Computação. A disciplina é Banco de Dados 2 e vamos fazer uma comparação de tecnologias entre o TerraView e o PostgreSQL com o PostGIS. Nosso docente é o professor Ricardo Afonso e a equipe é composta por Clédson Moura Ramos, Erinaldo Wagner Santos, Clevison da Silva, Igor Simões de Oliveira e Marcos Heriberto Pereira. Bom, a princípio nós vamos apresentar as duas tecnologias, as diferenças entre elas, sendo que o TerraView ele é um visualizador de dados geográficos com recurso de consulta e análise destes dados, enquanto o PostgreSQL ele somente consulta e analisa os dados. Continuando a apresentação de banco de dados geográfico. Agora iremos mostrar a diferença entre SIGs e SBDGEL. Os SIGs são sistemas de informação geográficos que os SGBDs, os SBDGELs estão incluídos. Só qual a diferença inicial? A diferença inicial é que a maioria dos SIGs trabalha com interface gráfica, diferentemente do PostGIS. O PostGIS ele não implementa sua interface. No Postgres, normalmente, as interfaces gráficas do banco de dados geográfico são geradas pelo Quantum ou pelo Arc. Os dois são SIGs e trabalham com interface gráfica. Mas, quais são as principais diferenças? Por que usar um SBDGEL ou um SIG? Os SIGs trabalham, em sua maioria, ou todos, com geometria espacial e vetorial. A geometria espacial é uma matriz de elementos usualmente pertencentes a um subconjunto dos números reais, ou seja, ele vai trabalhar com números métricos, distâncias, latitudes, tudo que puder formar uma geometria matricial. E uma geometria vetorial, um elemento dos reais considerado como um espaço topológico, ou seja, ele consegue gerar uma topologia, um polígono, um retângulo, um círculo. A diferença entre SIGs e SBDGELs fica caracterizado a este ponto, as suas arquiteturas. No PostGIS, como não gera sua interface, os seus dados são manipulados diretamente com o banco. E os SIGs possuem em seu arquivo um formato chamado SPH, Shapefile. Esse Shapefile é armazenado em um arquivo e seus dados são manipulados no SGBD. Então, qual a diferença? É que o arquivo ou sua interface é acoplada junto ao banco, diferentemente dos bancos da arquitetura dual. A arquitetura dual ela trabalha com um arquivo separado dos dados. Então, a integrada une a interface e os dados e o dual separa. Conceitos. Como eu já disse anteriormente, a geometria matricial e a vetorial são distintas. Uma trabalha com matriz e a outra com vetores. E o que são os atributos espaciais? Um atributo espacial nada mais é que qualquer tipo de polígono, um quadrado, um retângulo, ou qualquer forma não determinada. Seria um atributo espacial. Mas e o componente espacial? O componente espacial nada mais é que são os pontos que formam esse polígono. A linguagem dos dois baseia-se em chamadas de function. O que são functions? São funções pré-definidas.
que são estabelecidos nas estruturas PLSQL, muito usado pelo SGBD Oracle. Os functions são funções como alguns mais conhecidos, sum, count, são exatamente funções que são chamadas para executar alguma função. O SIG normalmente trabalha com sua interface GPL, que é Graphical Presentation Language, que é o que? É simplesmente a apresentação em linguagem gráfica de alguma chamada. Vamos exemplificar posteriormente com o uso do TerraView. O TerraView possui uma distribuição gratuita, código livre e está em pleno desenvolvimento. Sua tecnologia é brasileira e, além de outras parcerias, constitui a parceria com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além disso, o seu site contém diversa gama de histórico de trabalhos e projetos passados, documentação e fórum para os usuários. Para operar o TerraView, é necessário compreender como é definido o modelo de dados da TerraLib, sobre a qual este aplicativo foi constituído. Portanto, os seguintes conceitos são necessários: banco de dados, layer, projeção, tema e vista. Começando falando sobre o banco de dados, o TerraLib contém um repositório de dados que contém dados geométricos, componente espacial e alfanumérica, metadados sobre os dados geográficos, que contém a organização em layer e temas, projeção, etc. Dados e metadados são apenas em um modelo de banco de dados definido pela TerraLib, que são gerados por SGBDs, MySQL, SQL Server, PostgreSQL e PostGIS. Layer representa uma estrutura de agregação de um conjunto de informações espaciais que são localizadas sobre uma região geográfica e compartilham um conjunto de atributos, além de agregar elementos semelhantes, como exemplo do mapa temático de mapas de solo. As projeções cartográficas permitem projetar a superfície terrestre em uma superfície plana. Diferentes projeções são usadas para minimizar as diferentes deformações inerentes ao processo de projeção em um plano. Suporta tipo de projeção diferente, do tipo UTM, Mercator, Polyconic, Let-Long. Vista. Ela agrupa os temas que estão sendo visualizados, associado a uma projeção. Tem a visão ainda do usuário sobre o banco de dados. Os temas são definidos para exibir um conteúdo de um plano de informação que está ativo no banco, determinado o visual da apresentação. Então, como o nosso propósito é usar um pouco da ferramenta TerraView com o banco de dados mais SQL e também utilizar o PostGIS, inicialmente, utilizando o TerraView, nós podemos mostrar como criar um banco e como importar dados, tabelas para esse banco de dados geográfico, e visualizar isso no nosso visualizador TerraView. Para importar, para criar um banco, nós faremos o seguinte: podemos clicar aqui no botão banco de dados e vemos as opções conectar, criar. Marcamos criar. Veja que é possível, através do TerraView, utilizar qualquer outro banco de dados. Iremos utilizar agora o MySQL, essa situação. Marcamos MySQL, temos o servidor localhost, colocamos o nome do usuário e senha, como de costume, e atribuímos um nome para esse banco. Vamos atribuir o nome BD para esse banco.
BD TerraView. BD TerraView. E clicamos em OK para criar esse banco. Para fazer uso do banco de dados geográfico, nós temos que importar primeiro o arquivo contendo as suas tabelas, para que a partir dela a gente realize as consultas. Esse arquivo é um arquivo .shp, e para fazer essa importação, clicamos em importar, na opção, no botão arquivo, procuramos o nosso arquivo .shp, clicamos em abrir. Atribui o nome necessário para esse arquivo. No meu caso é um arquivo que eu atribuí o nome de vegetação. Clique em OK. O sistema vai perguntar se você quer criar o objeto identificador. Aí você vai confirmar, dizer que sim. Ele vai realizar o processo e vamos visualizar a última imagem realizada, a última seleção realizada pelo TerraView. Então essa foi a última visualização. Aqui é apenas a visualização gráfica. Se a gente clicar em uma linha da tabela da forma que eu estou fazendo aqui, logo essa linha é considerada como uma consulta e fica selecionada também essa imagem no nosso TerraView, no nosso visualizador. Fica selecionada essa imagem. Essa informação que a gente marcou, que a gente selecionou, ela também fica selecionada para visualização no nosso mapa, que nesse caso é um mapa de vegetação. Temos outros botões que podem ser utilizados para utilização do TerraView, né? A ferramenta TerraView. Dentre eles, nós podemos utilizar a lupa para aumentar a visualização do nosso mapa, ou diminuir, utilizando o zoom para diminuir. Podemos utilizar a ferramenta de consultar informações, onde ao clicar em uma imagem, nós iremos obter informações sobre a tabela que identifica essa informação. E nós vemos aqui os parâmetros valor, uma coluna parâmetro e uma coluna valor, através de informações. E, se possível, também podemos fazer uma seleção mais uma seleção maior, uma seleção de mais itens nesse mapa, né, de uma quantidade maior de itens. Ao clicar na ferramenta cursor de gráfico e selecionar isso no nosso gráfico. À medida que vamos selecionando no mapa, essa seleção também é realizada aqui na nossa tabela. Bom, agora eu vou fazer algumas consultas no TerraView. E o TerraView possui dois tipos de consultas. Um é a consulta por atributo, onde eu pesquiso sobre algum atributo que está na tabela. Exemplo aqui em tipo área antropizada, ou floresta umbrófila aberta, ou eu posso pegar symbol, classe, tipo 2, a área, o
perímetro ou ID do objeto. E a consulta espacial é uma consulta de espaço, né? De formas, polígonos, que você pode pesquisar também. Consultar. Primeiro vamos fazer a consulta por atributo. Ele é que nem uma consulta SQL mesmo. Um select from tabela, onde esse atributo é igual igual a outra coisa. Por exemplo, eu tenho na minha tabela aqui o nome da coluna tipo. Aí eu venho aqui, tipo. Aí eu quero o tipo quando for igual à área antropizada. Aí eu poderia digitar aqui o que eu queria mesmo. Ou para melhorar, ele já tem tudo mostrado aqui. Tipo, eu posso clicar aqui, onde o tipo for igual a... Eu pego todos os valores que tem na minha coluna, onde o atributo for a área antropizada mesmo. Ou steppe, ou savana, ou savana estépica. Eu posso clicar aqui, eu quero uma área antropizada, e clico aqui em nova consulta. Aí ele gera a minha seleção. Essa parte de amarelo é a minha seleção. Ele é bem simples, assim, fácil de fazer certas consultas. E o bom é que você vai vendo mesmo que você está mexendo, vai vendo se essa é a área mesmo, tem toda a interatividade, né, com o usuário. Eu posso dizer, eu quero quando o tipo for área antropizada ou o tipo for igual a step. Venho aqui, nova consulta, e ele automaticamente selecionou aqui tanto as antropizadas quanto as áreas de step. Agora uma consulta por espaço, né? Consulta espacial. Vamos selecionar aqui. Bom, agora eu vou mostrar a consulta espacial. É uma consulta por área, né? Por shapes, polígonos. E ela funciona da seguinte maneira. Tem o tema aqui desejado, né? Que a gente está precisando é a vegetação. E ele precisa... eu preciso selecionar alguma área aqui. Eu vou selecionar essa parte aqui. Essa parte selecionada é uma floresta umbrófila densa. Classe e região fitoecológica. O segundo tipo é floresta tropical fluvial. Aí eu quero saber qual das florestas aqui, dos tipos de floresta, que toca nessa floresta, que tem a relação de estar próximo. Eu venho aqui, consulta espacial. Aqui eu digo que ele está apontado, né? Foi o que eu selecionei, está de verde aqui. E aqui temos as relações de junção, de junto, uma área está de junto a outra, igual, sobrepõe, toca, contém, está dentro, né? Dentro, cobre e é coberto por. Eu quero saber quem é que está ao redor dessa floresta, quem está tocando nela. Então, eu venho aqui em toca. Ele diz, touch, resultado, polígonos que tocam os polígonos selecionados. Eu posso botar uma tolerância. Eu quero saber quem é que está próximo dele a
20 de tolerância. Aqui não está em metros, o quilômetro está em graus decimais. Quero saber quem é que toca ele, quem é que chega próximo a ele em 5 tolerância de 5. Eu vou deixar 0 mesmo. Aqui eu venho nova consulta. Automaticamente ele vai gerar todas as áreas, as vegetações que estão tocando nele, né? Que tem relação próxima a ele. Essa parte de amarelo. Aí também é bem legal para você que quer saber se uma área está contida em outra, se tem relação duas áreas. Outra coisa que você pode fazer com o TerraView é adicionar colunas, como aqui a gente já importou, já tinha essas colunas aqui, tipo, símbolo, classe, tipo 2, shape área. Lembrando que aqui é a área e o perímetro do polígono, o ID, e eu posso adicionar mais. Exemplo, essa tabela vegetação, tipo real, ou inteiro, string, data. Eu posso dizer que vai receber um string com o nome da coluna vai ser... O nome da coluna vai ser floresta. Um exemplo, sei lá, floresta mesmo. Aí eu digo que foi adicionada, veio para cá, floresta. Eu digo que é um string, eu vou dizer que essa floresta recebe sim, é uma floresta. Aqui não. Aqui não. Aqui sim. Só para testar mesmo. Eu posso botar mais tabelas, incluir dados, remover tabela ou coluna. E com esses novos dados eu posso fazer minha pesquisa mesmo. Para atributo, eu digo que vai ser floresta. Quando floresta for igual a sim, ele faz a pesquisa e diz, olha, esses dois são florestas assim e tal. Excluir, remover coluna. Beleza. Outra coisa que eu tinha falado é que cada vista pode ter N temas. Eu vou colocar mais temas aqui para fazer uma adição de temas. Eu venho aqui, clico no meu banco e importo outro arquivo. Lembrando que esses arquivos que nós estamos usando, .shp, o shapefile, nós vamos deixar o site que estamos pegando ele, que é livre para usar. Vamos colocar aqui o site. Climas mesmo, climas. Ele diz aqui, eu posso botar o nome dele, deixar climas mesmo. Ok. Gerar o ID, sim. Vai importar, que nem a vegetação mesmo. Visualizar assim. Bom, ele gerou o clima, onde os tipos, aqui já muda, né? É um clima, então, super úmido, úmido, se tem seca ou não. Aqui, seca de 1 a 2 meses, temperatura quente, média, maior que 18 graus Celsius em todos os meses, é de classe 3, tem uma determinada área, determinado perímetro e o ID dele. Bom, como eu disse, cada vista pode ter N temas. Vou puxar esse climas para vegetação. Aqui eu vou remover para não confundir muito. Pronto, climas e vegetação está na mesma vista. Aí eu quero dizer, não, eu quero fazer agora
pesquisar onde tem área antropizada ou campinarana e tenha também um clima úmido, sei lá, clima semiúmido. Aí eu posso fazer uma operação geográfica que vai agregar ou somar, fazer uma intersecção ou a diferença entre eles, distribuir, coletar, ou criação de buffer. Nós vamos fazer a soma deles. Aqui tem tipo de representação por polígonos, linhas. Aí aqui diz que não tem pontos, nem células. Isso depende do tipo que a gente está usando. A gente está usando em forma de polígonos, né? Então eu digo que os temas de entrada é clima e vegetação e vai criar um novo plano. Clima adicionado de vegetação ou vegetação adicionada de clima. Deixar clima de vegetação. Deixar clima e vegetação. Dê um nome e executo. Um dos problemas eu digo de desvantagens do TerraView é que ele é um pouco lento para quando você faz certas funções. Como ele tem que gerar gráficos, gerar a visualização mesmo, aí ele cai nesse requisito. Tem baixo desempenho nesse requisito. Vou dar uma pausada aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, aqui temos a soma dos temas executados. Visualizar assim. Ele vai gerar a visualização da soma dos dois temas. Bom, aqui ele já somou os dois temas, né? O clima e a vegetação. E aqui eu posso fazer uma pesquisa mesmo pelos atributos. Eu quero saber quando a seca é igual a 1 a 2 meses. Faço uma consulta. E ele mostra no novo tema. Bom, é isso, pessoal. Agora vamos mostrar algumas consultas no banco usando o Postgres. Continuando com a apresentação do Postgres, iremos implementar agora junto ao Postgres. Inicialmente, conectamos a um servidor, verificamos os bancos de dados, vemos que já temos um banco de dados com o template Postgres já importado, mas iremos apresentar também como importar dados. Inicialmente, criamos um novo banco de dados, demos um nome qualquer, colocamos Postgres aqui e na definição de seu template colocamos um template que é instalado automaticamente quando instalamos o Postgres. E damos OK. Esperamos ele carregar. Após carregado, clicamos no banco de dados, vemos nesse ícone, vemos aqui Postgres Shapefile. Shapefile, lembrando, é o tipo do arquivo que é salvado em banco de dados geográficos. Aí, posteriormente, ele abre esse cursor, essa janela. Verificamos se está
A gente está realizando a conexão. Aqui, conexão bem sucedida. Adicionamos o arquivo que queremos importar. Procuramos o arquivo .shp e depois importamos. Assim a gente consegue importar um banco de dados. Vamos começar a ver como o banco se comporta com um banco de dados geográfico. Primeiro verificamos, depois de uma importação, qual o nome das tabelas que ele importa. Nesse caso, a gente colocou o nome do banco Vegete e importamos o solos.sh. E nesse solos.sh, ele veio com a tabela solos. Vemos que ela foi criada com guide, que seria um identificador, um tipo, uma classe, um desk 1, desk tipo 2, desk 2, shape area e shape len. Esse shape area, esse shape len e esse geometry são três atributos do objeto que são usados para fazer seleções geométricas. Iremos agora colocar uma query. E agora iniciaremos a pesquisa. Iniciaremos com select normal. E diremos que iremos pegar os tipos que existem de solos. Então, tipo, revendo aqui, tipo, from solos. A gente pode colocar funções geográficas. Mas o que são essas funções geográficas? E onde a gente pode vê-las? As funções geográficas estão criadas, vem junto com os template posts. Ela possui várias funções, uns para concatenar, outros para buscar por pontos, ou buscar pela área, ou pela geometria. Nesse tutorial eu irei fazer uma pesquisa pelos tipos geométricos. Então, nesse caso eu quero que retorne a geometria dos solos, onde eu estou caracterizando aqui a pesquisa pela geometria de cada solo. Esse 2 G1. Aqui eu estou dizendo que eu quero os tipos geométricos na tabela de solos. Deixa eu dar um select tipo. Vamos fazer uma pesquisa de todos os tipos de solos que existem no banco. Então, primeiro selecionamos o tipo. Na tabela solos. Aí usamos uma chamada de group by. Relacionando pelo tipo. Aqui só. Pronto. Vamos fazer uma pesquisa de todos os tipos de áreas de solos que existem. Verificamos, está ok. Ele retorna para mim todos os tipos
de, de solos que existem nos nossos dados. Posteriormente, vamos procurar agora, vamos somar as áreas. Eu quero nessa pesquisa eu quero todos os tipos e se ele tem e quais são as áreas de cada tipo. Verificamos, não tem erro. Executamos e vemos que cada área, verificamos que cada um desses possui uma quantidade X de áreas. Aí ficamos por aí. O PostGIS é uma apresentação sucinta do seu. As vantagens de trabalhar com PostGIS são a velocidade com que ele trabalha. Diferentemente do TerraView, o PostGIS não possui uma interface. Essa interface é gerada pelo ARC ou pelo Quantum, como falado anteriormente. Então, esses dados são armazenados no PostGIS e são manipulados pelo PostGIS. O PostGIS, na realidade, ele vai fazer a conexão entre os dados e o tipo geométrico de pesquisa, que são o quê? São simplesmente as funções específicas para banco de dados geográfico. A maior vantagem entre elas é isso. A maior desvantagem é pois necessitamos de grande conhecimento tanto SQL como do SQL para banco de dados geográfico, para SIGs. Diferentemente do TerraView, onde as pesquisas podem ser relacionadas a partir de cliques. Obrigado.